Olá, pessoal! Aqui vai a segunda aula do Laboratório de Física 16. Novamente, criem a pasta desta semana, mas dessa vez ela se chama Experimento. Muito bom! Para trabalhar com esse experimento, nós vamos usar a tecnologia de rastreamento por videoanálise, ou Tracker. O Tracker é de graça, faz também modelamento, foi criado pela Open Source Physics, na plataforma Java, e é desenhado para ser usado em educação de física. O que o Tracker faz é rastrear o experimento de vocês. E com esses dados que ele vai adquirindo, ele faz análises. Por exemplo, à direita vocês têm o gráfico do tempo e o eixo Y. À direita, em cima, vocês têm o gráfico do tempo e do eixo Y. À direita, embaixo, o tempo e o eixo X. Mas ele tem uma série de outras análises que podem interessar para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no site do Tracker e ver como ele funciona, tudo o que vocês quiserem fazer. Ou, se vocês preferirem, existe o YouTube com um monte de outros vídeos. E aqui, nesse YouTube que eu estou mostrando aqui, tem exatamente o roteiro de videoanálise em pêndulo simples. Tem o tracker passo a passo, está bem interessante esse vídeo. Bom, o experimento em si, o que eu quero de vocês? Cada elemento do grupo executa o experimento escolhido e filma esta execução. Cada elemento do grupo usa o programa Tracker para analisar o movimento do experimento e fazer os cálculos do campo gravitacional e respectivas incertezas. Uma vez tudo isso pronto, colocar o vídeo e a análise feita com o tracker de cada elemento do grupo na pasta do grupo todo. Nessa pasta vai ter todas as análises do grupo todo. Colocar os cálculos e os valores do campo gravitacional e as incertezas calculados de cada elemento do grupo em um documento docx, Google Doc, na pasta do grupo. Organizar os dados obtidos como o item resultados. Lembre-se, na terceira semana vocês vão escrever um relatório. Na primeira semana vocês já escreveram a introdução, agora nessa segunda semana vocês já vão ter os resultados, e aí vocês já estão formando esse relatório. Enviar tudo isso para mim. Lembre-se, cada vez que vocês enviarem uma pasta, já colocam no título do e-mail o mesmo nome, Grupo X, Turma Y, Experimento, que aí eu já sei direitinho qual é o arquivo que eu tenho que colocar, o que eu estou recebendo. O prazo de envio, dia 14 de setembro de 2020. Para escrever os resultados, o item resultados e discussão, se já quiserem já escrevendo isso, lembre-se, descrevam clara e objetivamente dos resultados encontrados e as discussões acerca dos impactos desses resultados na área. Bom, descrição clara e objetiva dos resultados encontrados e as descrições acerca dos impactos desses resultados na área. Gráficos, imagens, diagramas e tabelas podem ser incluídos de forma dialógica e crítica. Incluam também as tabelas da primeira semana. Resultados e discussão. Os resultados são os dados das descobertas não editados na seção de resultados. Na seção de resultados não se discute nada. Na seção de discussão, o autor liga os pontos explicados, o que os dados significam e por que eles apoiam ou não os objetivos propostos. Bom, agora vamos ver um pouquinho de como se calcula a propagação da incerteza ou desvio padrão, por exemplo, em somas e subtração de duas grandezas. Considere a função Q com as grandezas x e y. Primeira coisa que tem que fazer é uma derivada com relação dessa função Q com relação a x, depois com relação a y. E para fazer o cálculo do desvio padrão, tem que fazer a soma de todas
essas derivadas ao quadrado multiplicado por todos os padrões de cada uma das grandezas. No caso, só x e y, portanto, o resultado do desvio padrão da grandeza Q é o desvio padrão na direção x ao quadrado e o desvio padrão da direção y ao quadrado, da grandeza x e y ao quadrado. Se você tiver um produto, derivada com relação a x, derivada com relação a y, e, novamente, a soma, o que vai acontecer? O desvio padrão da grandeza Q vai ser a grandeza y ao quadrado vezes o desvio padrão de x ao quadrado mais a grandeza x ao quadrado vezes o desvio padrão de y ao quadrado. Rearranjando, temos esse resultado do desvio padrão da grandeza Q. Se for o quociente de duas grandezas, de novo a derivada com relação a x, a derivada com relação a y, as somas todas, os rearranjamentos, e esse é o desvio padrão da grandeza Q com relação às grandezas x e y. Se tiver uma potência de uma grandeza, tem que fazer todas as derivadas e, de novo, todas as substituições, e esse é o resultado. Vamos ver agora o cálculo da aceleração, da gravidade e respectivas incertezas ou desvios, caso vocês tenham decidido usar um pêndulo simples como experimento. A equação do pêndulo simples é exatamente essa, onde T é o período de oscilação do pêndulo, L é o comprimento desse pêndulo e G é a aceleração da gravidade. Reescrevendo a equação, podemos reescrevê-la dessa forma, e se quisermos separar a aceleração da gravidade, reescrever dessa fórmula. Então, suponha que nos experimentos de vocês mediram L igual a 92,9, que na medida de vocês seria o valor médio, e o desvio padrão da média 0,1. No caso do período, 1,96 e o desvio padrão da média 0,004 segundos. A expressão geral dos dois seria com relação ao período e ao comprimento e ao período. Então, de novo, tem que fazer a derivada com relação ao período e derivada com relação ao comprimento. Vamos ver qual é o cálculo da derivada parcial com relação ao comprimento, dessa forma, que pode ser escrita dessa forma. Depois, vamos ver qual é a derivada parcial com relação ao período, que é feito dessa forma e pode ser reescrito dessa forma. Fazendo as substituições, teremos esses resultados e essa aqui é a expressão do desvio padrão da aceleração da gravidade com todos os cálculos do período e do comprimento do pêndulo. Se você for substituir os valores que vocês calcularam, temos o desvio padrão da gravidade, da aceleração da gravidade 4,17. Agora, se formos calcular a aceleração da gravidade, 978,5 centímetros por segundo ao quadrado. Escrevendo tudo agora da forma mais correta devido às circunstâncias, temos que G é igual a 979, mais ou menos 4 centímetros por segundo ao quadrado. Depois, se vocês quiserem fazer uma comparação com os desvios, vocês vão perceber que não adianta melhorar somente o resultado da medida do comprimento do pêndulo. A medida do período também é importante e o tracker vai ajudar vocês para ter uma medida de período bem precisa. Novamente, os pesos serão esses, então a segunda semana tem peso 2. Os itens que serão avaliados: qualidade dos vídeos de execução do experimento e análises com o tracker, que vai valer 40%, cálculo da aceleração da gravidade e sua incerteza, que vai valer 30%, e organização do item resultados, que já vai ser para o relatório da última semana, 30% da avaliação também. Novamente, eu posso estar disponível essa segunda semana, todos os dias das aulas de vocês, das 13h30 às 16h30. Grupos que têm interesse em conversar comigo, mande e-mail marcando o horário. Aí eu mando o link para vocês. É isso aí, pessoal.